Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, um entendimento muito importante, né, acerca desse cuidado dos apóstolos, né, em falar que Cristo, ele veio como ser humano, né, para que a criatura não acredite, né, em falsos profetas aí que venham falar que Jesus não veio como ser humano, que ele veio, né, como um ser curandeiro, né, um misterioso, né, esse ser espiritual já como fosse né, de uma imagem como se fosse um Deus curandeiro ali que você não pudesse tocar, né, tal, um Deus uma imagem mística aí, né? Só que não, amados, é exatamente para isso, né, que nós estamos aqui, para poder tirar esse misticismo da palavra, né? Então, todas aquelas curas que Jesus fez foram todas curas no entendimento das pessoas, né? Para que as pessoas tivessem o entendimento da verdade. Uma vez elas tendo o entendimento da verdade, elas praticavam a verdade e seriam curadas, né? Então, Jesus, ele sempre teve o cuidado, né, depois que ele realizava ali, ele falava para a pessoa, falava, ó, a tua fé te salvou, vá, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer, ele estava dando um entendimento para aquelas pessoas, né? Então não foi um curandeirismo. Então, as pessoas que vierem para você e certificar que ele veio, né, todo poderoso, curando, né? Exatamente, Cristo já veio para tirar essa imagem, né? Ele não veio como um rei glorioso nos altos céus, não, ele nasceu na humildade, no lugar mais humilde que tinha, né? Como uma criança normal, como qualquer outra, né? Ele teve uma adolescência, um crescimento normal como uma criança, como um ser humano normal, amados, né? Você vê que os milagres, né, as passagens aí, foram todas depois do batismo com o Espírito Santo, né? Foram todas depois de João Batista, justamente para você não ser enganado, né? Justamente para você não se perder no engano aí. Então Cristo, ele cuidou disso, né? Quer dizer, a vida dele foi uma vida normal, porque se tivesse curandeirismo, coisas feitas antes, ele teria feito antes, né? Você viu que a vida dele pública ali começou depois dos 30 anos, né? Você já sabe que já foi, acredito eu, próximo aí dos 40 anos, né? Não sei se é certo a data, mas você já sabe que não foi, né? Se fosse ele se ser que viesse espiritualizado, todo Senhor Deus aí, curandeiro, ele já teria feito os milagres antes, né, amado? Então, essa linha aí que vier mostrar para você, falar que ele, recém-nascido, tocava nele, saia curado, isso aí você não acredita não, que isso aí são falsos mestres, né? Eles querem tirar o foco aí, né? Os falsos mestres, eles querem tirar o foco para que você não venha buscar o Espírito de Deus, né? Para que você não venha buscar esse Espírito que vai te guiar e te salvar. Então Jesus, ele veio para você no entendimento, buscá-lo, né? No entendimento, e a partir do momento que você tem ele no seu entendimento, ele vai te guiar pelo próprio Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo vai te batizar, né? Então basta você cumprir os mandamentos aí, fazer o que o que Deus exige, né, que é cumprir os mandamentos, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né, fazendo o cumprimento desses mandamentos, você vai ter aí uma vida disciplinada em Cristo, né, e Cristo vai te disciplinar. Então não é aqueles curandeirismo, não vai por essa linha não, amados. Todas as curas que foram feitas lá é para você ter o entendimento da cura, né? Quando ele curou o cego lá, foi para a pessoa ter a visão da verdade, enxergar a verdade. Quando ele curou a hemorroíça, o que significava ali? Você vê o número 12, né? Que significava as 12 tribos de Israel, que enfrentou muita guerra lá de sangue, né? Aqueles, na época de Davi, toda aquela matança que enfrentou todas essas guerras lá por conta de negar a Deus, por conta de fazer a vontade contrária à vontade de Deus, né? De buscar outros senhores no mundo. Então sofreu várias guerras. Então significa ali isso, amados. Ela significa que ela tinha aquele derramamento de sangue. Então aquela hemorroíça significava ali a tribo de Israel, a Israel, né? A mulher aí, que Deus se refere aí, né,
como a mulher, a esposa, e, né, que Deus tanto ama, mas que traiu, que se prostituiu, que foi buscar outros deuses no mundo, né? Então essa mulher, a hemorroíça, ela explica justamente, significa isso. Você vê que Jesus está passando, né? E ela toca no manto, né? Então só de tocar no manto ela seria curada. Então quer dizer, que manto que é esse, amados? O manto é aquele que foi rompido lá, você vê que foi rasgado, né? Que o manto foi rasgado de cima a baixo. Quer dizer, tirou-se o véu, né? O véu foi rasgado, então tirou-se o entendimento, a sombra do entendimento. Você antes não entendia, agora você tem um espírito para entender. Então, quando ela fala lá que foi tocado, que tocou e foi curado, é justamente para sinalizar isso. Então, você tem que ver todas as passagens aí de Jesus com esse entendimento, de que Jesus está levando você ao entendimento espiritual, né? Não mais físico. Né? Quando você cumpre os mandamentos, quando Zaqueu, quando aconteceu com Zaqueu, a mesma coisa, né? Para Zaqueu cumprir os mandamentos, Zaqueu foi lá já para devolver o que ele tinha defraudado, falou que devolveria 4 vezes mais, justificando e interpretando já o corpo da igreja, o corpo do Espírito, o corpo espiritual da igreja, né? A igreja já formada do Espírito Santo. Então, quer dizer, Zaqueu já dá esse entendimento, porque Zaqueu ele cumpria ali a lei de Moisés. Então, quer dizer, se fosse pela lei de Moisés, ele teria que devolver simplesmente 2 vezes mais, não 4 vezes mais. Mas como ele defraudou e ele entendeu que o Espírito Santo, o corpo do Espírito Santo é 4, então ele já devolveu 4 vezes mais, para você ter o entendimento que ele foi curado não de uma cura física, mas de espiritual, amados, de um entendimento que ele não entendia. Ele sobe na árvore para poder interpretar que quando você sobe no mais alto aí do seu entendimento, que é na sua mente, o Pai ele vem falar com você. Por quê? Porque você deixou o pecado de lado. Zaqueu deixou o pecado de lado, né? Ele subiu no mais alto para ver Jesus. Né? O que é Jesus? Jesus é o caminho, é a verdade, amados. Então ele foi ver a verdade, ele foi ver a palavra, né? Que está em Jesus. Então ele subiu no mais alto para enxergar Jesus, né? Ele não precisou ir lá tocar, conversar com Jesus. Ele interpretou que ele subiu no mais alto. Quer dizer que subiu no mais alto, quer dizer que ele foi no entendimento dele, foi buscar no entendimento, né? Essa verdade. Ele queria ver essa verdade. Então Jesus falou: ó, hoje entrou salvação nessa casa. Quer dizer, a casa é exatamente o próprio Zaqueu aí, o próprio altar dele aí, a mente dele, entrou salvação nessa casa, né? Você vai ver em outras passagens que fala a respeito da casa. A casa é essa, é a pessoa, amados, né? Quando os apóstolos falam assim, ó, se você for numa casa e não for bem recebido, é exatamente isso. Se você em pensamento for numa casa lá, se você no seu entendimento for numa casa e não é bem recebido, você a chinela dos pés vai bater em outra. O entendimento é todo esse, amados, é espiritual, né? Não é um entendimento físico, né? Não é para você ficar buscando entendimento vazio físico, não. É espiritual, amados, né? Então tem esse entendimento, começa a desenvolver esse entendimento vertical, não mais horizontal. Todas as passagens, se você pegar, todas elas é esse sentido espiritual. Foi feito no físico, por quê? Porque lá existia a antiga aliança ainda, então mostrava-se no físico, né? As pessoas precisavam ver ali porque é no físico, né? Mas não é nesse sentido que Jesus quer que você veja. Ele quer que você veja no sentido da nova aliança espiritual, para você se libertar, que a partir do momento que você cumpre os mandamentos, que foi o que ele veio mostrar, você se liberta. Quando ele fala lá, que ele explica para as pessoas: ah, Jesus, então o que eu devo fazer? Aí ele explica que é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você não pode ir atrás de uma cura física, né? Como aquelas pessoas no tempo no tempos passados, né? Lá no templo, que você viu que ele foi lá, ele jogou tudo para fora lá do templo, né? Porque aquelas pessoas estavam sendo exploradas lá no engano, né? Ele quis dizer que aquilo ali era um engano, que aquelas comercialização que fazia nos templos lá é um engano, e você vê fazendo hoje ainda, né? Então é um engano, faz parte desse engano, amados. Então Jesus ele veio para esclarecer para você a verdade, né? Deus permite toda a situação, Deus ele é onisciente, onipresente, amados. Ele permite toda a situação aí, porque ele governa tudo, né? Só que o interesse dele é que você obedeça a Jesus, é que você saiba dessa verdade e obedeça a Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo. Aprende a perdoar aquelas pessoas mais difíceis de perdoar, né? Porque você vai entender que aquelas pessoas também foram excitadas por esse mal a cometer os pecados, né? Então é importante que você venha renovar o seu entendimento, porque Jesus ele veio para isso, para renovar o seu entendimento, para você não ficar preso na antiga aliança,
né? Senão você fica sofrendo aí, preso na antiga aliança. Né? Então, todo o entendimento das passagens, amados, é justamente isso. Por isso que os apóstolos, eles frisam, né? Para você não ir por essa linha de que Jesus não veio em carne, ele veio sim em carne como um ser humano comum, amados, né? Então Jesus, ele foi isso, ele veio um ser humano comum, mas o Espírito que estava dentro dele que fez toda a ação. Então vocês têm que entender e olhar para o Espírito, não para a figura de Jesus, não para o Jesus físico, mas o Jesus Espírito que agia nele. Ele sempre jogava, né? Ele sempre falava, é o Pai que está fazendo isso, é o Pai, se você não obedece o Filho, você não ama o Pai. Quer dizer que ele está querendo dizer que ele era filho de Deus porque o Espírito de Deus que agia nele. Então ele se fez filho de Deus, ele amou primeiro. Então, quer dizer, ele era o filho, amados. O que é o filho do Espírito? É Espírito, né? O filho do Espírito é o Espírito que agiu lá naquela carne lá, né? Então Jesus, ele veio em carne sim, né? Então ele está provando para você que se você for semelhante a ele, você também vai ter esse Espírito, né? Então ele veio para isso, para provar para você que você pode ter esse Espírito de Deus agindo em você, né? Esse Espírito que vai te guiar, que vai te nortear aí, depois que você começar a cumprir os mandamentos. Então, toda a história de Jesus, amados, é simplesmente para ensinar você que cumprindo os mandamentos, esse Espírito também vai agir em você, né? Esse Espírito, do mesmo jeito que agiu nele, vai agir em você. Porque ele é o sumo sacerdote, você é o sacerdote, né? Você vai receber esse Espírito, você vai ser sacerdote de Cristo. Então o entendimento é esse, para você não ficar preso em falsos profetas, né? Então todo o entendimento é esse, amado. Ele usou a criatura para isso, né? Então você vai ver que o Espírito dele vai agir em você. O Espírito dele vai te guiar, né? Vai te dar um norte aí, você não vai ficar mais preso. Você vai ter o Espírito dele te acompanhando. Então, quando você tiver esse Espírito dele agindo em você, você vai ter todo esse entendimento. Você vai saber que o que você pede para Deus, Deus vai realizar. Por que Deus vai realizar? Porque você não vai mais ficar pedindo pedidos vazios. Você vai pedir pedidos do alto, pedir para ele aumentar o amor em você, para aumentar o entendimento em você. Então, é isso, essas coisas que ele vai te dar. Ele vai te dar coisas terrestres porque não é vontade dele, né? Isso aí é contra o Espírito, né? Então você vai pedir coisas do Espírito, né? Que é força para sua salvação, aumentar a sua fé, a sua paciência. Todas essas coisas que você vai pedir, ele vai te dar, né? A sua paciência com o mundo aí fora. Então tudo que você necessitar no Espírito, ele vai te dar no Espírito, porque ele é Espírito, ele não é carne. Ele não pode te dar na carne, ele vai te dar no Espírito, né? Então é esse entendimento que você vai ter. Se algo te dá na carne aí, não é da vontade dele, não é ele que é o responsável. O responsável são as entidades do mal aí que agem em você, né? Então são os espíritos malignos aí que vão agir. Então o que Deus te dá, a vontade do Espírito de Deus, né? Esse Espírito de amor te dá é coisas do Espírito, não coisas da carne, entendeu? Então que você tenha esse entendimento, que você não fique no entendimento vazio, né? Que Cristo veio em carne sim, para provar para você que você também, amando o seu irmão, próximo como a ti mesmo, você não vai ter medo da morte física, assim como ele não teve, né? Se precisar você sacrificar a carne, você sacrifica, porque você vai ter que sacrificar essa carne para o seu irmão. Mas isso não, você não vai precisar ser crucificado como ele foi lá. Mas ele mostrou para você que se precisar, aquilo não tem problema nenhum, aquela crucificação que ele sofreu. Porque aquilo ali está muito aquém da morte verdadeira. Então, aquela morte não é a verdadeira, não é a morte do Espírito. Então, essa crucificação que ele recebeu, ele vai colocar para você que você também pode passar por isso, né? Mas você não vai precisar passar nesse nível porque ele já passou. Então, o que você vai precisar passar é por uma morte carnal aí dos seus desejos carnais, né? De fazer um jejum da carne aí, de abandonar o pecado, né? Porque quem ama não peca mais. Quem ama o irmão não peca. Por isso, Jesus fala que você não ama o seu irmão, né? Porque se você amar o seu irmão, você não peca mais. Por isso que ele fala, não adianta falar Senhor, Senhor, que eu vou dizer que não te conheço, porque você não ama o seu irmão. Quem ama o irmão não peca mais, né? Quem ama o irmão não tolera mais o pecado na sua vida, né? Não aceita mais o pecado. Por quê? Porque o amor, ele inibe o pecado, né? Você não precisa de um vigia, de um guarda para você não pecar. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você que não te deixa pecar. O amor dele está dentro de você.
Então o amor de Deus vai falar dentro de você. Então por amor você não peca mais. Né? Não é mais como na antiga aliança. Né? Você não vai ficar por obrigação, mas por amor. Porque você vai entender o amor. Você vai começar a amar. Você vai entender que existe, né, uma família espiritual. Que cada vez que você peca, você está matando um ser espiritual. Né? A sua família é espiritual. Então existe uma família espiritual, né, do seu irmão que você está matando. Né? Então por isso que fala que quando você não perdoa, você está matando da sua família espiritual. Né? E quando você peca, você está matando da do irmão. Né? Então, amados, existe essa família espiritual. Você não perdoando, você está matando a sua. Né? Você cometendo pecado, você está matando a do seu irmão. Então você não pode ficar esse jogo, porque você vai matar, né? E vão matar o seu também. Assim como Caim fala, assim como Lemeque fala lá no Gênesis, né? Ele fala, ó, eu matei um porque me feriu, matei outro porque pisou no meu pé, matei coisas banais, né? Só para você entender que é o pecado, amados. Por que ele fala que ele matou? Não é que ele foi lá e pegou uma arma e matou. Ele está falando que ele matou espiritualmente, amados. Matar espiritualmente. Quando você fica com raiva, você já está matando. Né? Quando Caim ficou com raiva, é que ele matou. Quando fala lá que Caim matou Abel, amados, é o entendimento espiritual. Não é que ele foi lá com uma arma matar Abel. É que ele matou espiritualmente, porque Abel deu sacrifícios para Deus. Abel deu as melhores partes. Ele não deu. Né? Ele foi cultivar a terra. Ele desobedeceu a Deus. Então ele matou Abel dessa maneira. Né? Ele matou Abel por conta do seu pecado, do pecado. Né? Então ele pecou contra o irmão. Né? O irmão deu as melhores partes. Quer dizer, o irmão praticou os mandamentos e ele não praticou. É isso que você tem que entender. Ele não praticou os mandamentos. Por isso que ele matou o irmão. É assim que funciona, amados. É no espírito. Para você entender que quando você não pratica os mandamentos, você está matando irmãos aí espirituais. Né? À medida que você não pratica os mandamentos, você está matando irmãos. É assim que você tem que entender. Porque quem não pratica não ama. Quem não ama peca. Então com Deus funciona assim, amado. Você tem que desenvolver esse amor dentro de você. À medida que você não ama, você está pecando. Né? Você mata. Sem você perceber, você está matando. Né? Às vezes você está assistindo um noticiário aí e você está ali odiando uma pessoa, um irmão lá, porque cometeu um crime. Você está olhando para o lado aí tem uma pessoa que fez alguma coisa, você está odiando, você não perdoa. Então tudo isso, amados, vai criando dentro de você esse ser maligno aí, esse ser mau, né? Que mata o irmão. O que mata é a intenção sua aí, é o pecado seu. Né? É o seu pecado, é a falta de amor. Então o amor, por isso que Jesus fala que o amor perdoa milhões de pecados. Né? Quando você ama, amados, você perdoa milhões de pecados. Você não faz ideia. Né? Por quê? Porque você não consegue enxergar a sua família espiritual. Mas quando você entender em espírito, você vai entender isso. Né? E todos nós temos uma família espiritual. Né? Então é essa família espiritual que você está matando com o seu pecado. Né? Com a sua falta de amor. Então você está matando os irmãos. E você vai prestar conta disso. Por isso que fala lá que se você não acertar com o seu irmão, se você tem mágoa aí do seu irmão, se você não se acertar com o seu irmão, você vai ser levado ao juiz, o juiz vai colocar você na cadeia, o carcereiro vai colocar você na cadeia. Tudo isso é espiritual, mas não é físico, é espiritual, para você entender. Mas lá é falado num sentido físico para você entender o espiritual. Esse juiz é Deus. Esse carcereiro é justamente essas entidades, os servidores de Deus, servidores de fogo, né? Os malignos, os servidores de fogo. Então eles vão colocar você na cadeia, enquanto você não pagar o último centavo, você não sai de lá. Então quer dizer que você vai ficar sofrendo aí na sua carne. Colocar na cadeia é isso, né? Eles vão fazer você cometer um erro aí, e por causa desse erro você vai ficar sofrendo na carne aí. Pode ser com uma doença, pode ser com vários tipos de sofrimento aí. Pode ser com algo físico, né? Tudo no modo físico aí. Você pode enfrentar vários problemas aí por conta disso. Né? Então eu não vou ficar aqui enumerando qual que é por causa de qual, porque isso daí está na justiça de Deus. Eu não fico. O importante é você saber que você cometendo, né, essa falta de amor,
você está matando os irmãos. Então você precisa entender para poder praticar os mandamentos, não andar mais nas trevas, né? Porque tudo que você faz escondido nas trevas é pecado, sim, amados, né? É pecado, porque agora você vai ter no conhecimento, agora você sabe que é pecado, você sabe que é errado, né? Tudo que você faz nas trevas é pecado, você vai pagar as consequências, né? Ah, não, mas eu fui lá, fulano me abençoou, eu fiz isso, fiz... Não, você acreditou no homem, Deus está falando para você. É a verdade, que você tem que acreditar em Deus, né? Deus fala que quem anda nas trevas, o que você pratica nas trevas é pecado. Quem é da luz, pratica o que é da luz, né? Então, o que você faz aí às escondidas, você não faz na luz. Então, é pecado. Tudo que você faz às escondidas, tudo que isso é uma mentira, né? Ah, mas todo mundo tem o direito, todo mundo faz. Então você vai com todo mundo, né? Você está indo para o lado de todo mundo. Então quer dizer que todo mundo vai sofrer, você vai sofrer junto? Não, você não pode ter esse entendimento. Você tem que entender que você é chamado a ser filho de Deus, a nascer do Espírito Santo. O próprio Espírito vai te avisar. Ele vai te alertar, vai falar, ó, fulano, isso aí não é da luz, né? E você sabe o que é da luz, né? Tudo que você faz às escondidas, que você precisa esconder aí, é porque não é da luz, né? Tudo que você faz aí que não é do agrado de Deus, Deus está revelando para você que não é da luz. Então, o que é da luz? É os mandamentos, é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O que você faz a mais disso não é da luz, né? Ah, mas eu tenho isso aqui, tenho aquilo ali. Deus não mandou você fazer, você fez porque você, né? Você foi obedecendo seu coração. Ah, mas Deus ajuda no meu coração. Ele ajuda no seu coração porque você precisava, né, ser levado a praticar o amor. Então, Deus precisava que você fosse levado a praticar o amor de irmão. Agora, o que você fez a mais aí não é de Deus, né? Então, Deus, amados, Ele coloca sim, né? Deus é responsável pelo nosso desejo, pela nossa intenção. O desejo, Deus é responsável. Só que Ele faz isso por amor a você. Agora você tem que saber que Cristo, né, veio para poder tirar você desse mau entendimento, de você não entender. Então Deus coloca a situação, mas a vontade dele é que você vença a situação. Assim como ele quis que Jó vencesse. Jó, ele é um exemplo. Você vê o livro de Jó, Jó ele é um exemplo. Deus permitiu ele ter tudo que ele quis. Ele foi lá, ah, mas eu cumpri isso, eu cumpri aquilo, eu tratei bem meus funcionários, eu tratei bem... Na verdade, Deus não queria nem que ele tivesse funcionário. Deus queria que ele fosse o mais humilde dos homens, né? Deus queria que você fosse o mais humilde das criaturas, né? Vivesse se humilhando, colocando o seu próximo acima de você. Então essa é a vontade de Deus. Agora ele foi lá, ele teve tudo, ele teve funcionário, ele teve escravo, ele teve um monte de coisas, né? Aí quando Deus foi tirar, aí o Satanás chegou para Deus e falou, Deus, mas e aí? Se ele só fala que te ama porque ele tem tudo isso. Se tirar, vamos ver se ele ama, né? Aí foi tirando, ele foi resistindo, até que colocou uma doença nele, aí ele já não resistiu. Ele começou já a reclamar, murmurar, né? Quer dizer, no começo ele fala, não, Deus deu, ele pode tirar. Ó, Deus deu isso para mim, ele pode tirar. Ah, Deus deu a esposa, ele pode tirar. Deus deu os filhos, ele pode tirar. Quer dizer, a verdade, Deus permitiu, né? Deus não deu nada, não era a vontade de Deus que ele tivesse. Mas, né? Você está entendendo, amados? Então, Deus permite. Você fala assim, ah, mas se Deus não quisesse que nós tivéssemos filhos físicos, Ele não dava essa condição natural. Exatamente, amados. Ele deu a condição natural para a criatura conhecer o erro, conhecer o pecado, conhecer o que é mal, né? Agora Ele está te tirando daí. Por quê? Porque você quis conhecer uma árvore do conhecimento, né? E Ele te deu todo o aparato. Ó, você conheceu? Agora eu vou te ensinar, vou estar te dando as medidas para você sair, né? Então Deus te formou espiritualmente, né? Senão você ficava aí eternamente preso em um sofrimento, né? Então esse plano de justiça, de sofrimento, é exatamente o que você precisa para poder chegar a Deus. Então Deus te possibilitou, né, conhecer Deus, né, conhecer o bem e o mal. Então, para você conhecer, você teve que fazer essa caminhada que você fez,
né? Então Deus foi lá, ó, então beleza, vamos te fortalecer, né? Vamos deixar você engolir o erro aí. Então o Caim, ele foi lá, aí Deus falou para ele, falou: Caim, você não pode ficar nervoso, né? Você tem que amar o seu irmão, porque Deus foi lá, né? O ser humano, ele preservou. Para você ter a figura de Caim e Abel, você vai ver que são as duas árvores aí, Caim e Abel, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? Na verdade, amados, essas árvores aí é justamente para Deus falar assim, ó, pô, aqui você não pode, porque aqui você vai conhecer o mal, né? Então, se você é uma criatura do amor, do bem, fica só com o amor, só com o bem. Não, mas você quis conhecer o mal, né? Conhecimento do bem e do mal. E quis saber o que é o bem e o que é o mal, né? Então, a criatura quis saber. Então, quer dizer, essa parte que quis saber quem é o bem e o mal é exatamente interpretada por Caim. O Abel é a parte do amor, da outra árvore que Deus protegeu. Então, Deus protegeu essa árvore, né, do amor, e a outra árvore, Caim, que é do bem, que é o conhecimento, né, Deus deixou correr pelo mundo. Aí Deus tirou um filho desse amor, né, Deus foi lá e tirou o filho Sete depois, né, para poder pôr no lugar desse aí, para poder resgatar o Caim, né? Então é todo esse entendimento, acompanha o entendimento. Aí foi vindo, né, esse filho espiritual, essa família espiritual, enquanto o outro do lado de lá formou também sua família carnal, né? Que vai ver, você vai ver depois que vem, se torna carnal, né? Porque ele vai falar os filhos espirituais, os filhos de Deus, né? Se envolveram com as filhas dos homens, né? Que vai falar que achou a filha dos homens muito bonita. Quer dizer, já explicando que os seres espirituais, né, se envolveram, né, com a outra parte, quer dizer, a parte que vinha de Sete, né, desse ser que espiritual, que Sete você vai ver que é o número do Espírito Santo, que representa, né, o Espírito Santo. Você vai ver os 7 candelabros, né? Exatamente esse 7 é o número que representa essa descendência espiritual. É uma descendência pura, que você vai ver as mulheres estéreis depois representando essa descendência, né? Então, você vai entender que esses seres, né, esses seres aí descendentes dessa família, né, que depois você vai ver o filho Sem, né, de Noé, eles acharam as mulheres dos homens muito bonitas. Quer dizer, ali Deus já colocou. Por que eles acharam as mulheres dos homens muito bonitas? Por que você acha que eles acharam? Porque porque Deus colocou, amados. Deus colocou neles o interesse de achar, a cobiça. Então, quer dizer, Deus colocou, o pecado entrou ali. Por quê? Porque a justiça tinha que ser cumprida, né? Então, aí depois vai falar que Deus ficou muito mal, que Deus desagradou, aí Deus foi e colocou para viver só 120 anos. Mas é para você entender, amados, para você entender que o entendimento, né? É que eu estou colocando algo para vocês de Deus, né? Então, vocês têm que entender que existe o Deus, né? O Criador, que é responsável por tudo, né? E existe o Deus que cuida dessa parte do amor. Então Deus, você vai ver ele aí em vários pontos na história. A verdade é que ele faz ele constrói toda essa história aí, né? Porque não existe um mal que vá lutar contra Deus. Isso aí é engano, amados. Isso aí faz parte do engano. É porque Deus precisou dessa história para poder resgatar você, a criatura, né? Então tudo isso faz parte do engano. O mal existe, o castigo existe, tudo isso aí existe, né? Existe porque faz parte desse plano de Deus para te salvar, né? Então você vai ver ali que foi colocado nesses filhos esse interesse, né? Eles não tiveram do nada, mas, né, é responsabilidade deles também negar esse interesse, né? Mas eles não negaram, quer dizer, misturou ali a criatura. Então, quer dizer, o plano de Deus foi exatamente esse, né? De misturar a criatura para poder, nessa mistura, aquele que estava lá, aquela parte contaminada, ser misturada com a outra parte para poder ele miscigenar, para poder resgatar esse amor de volta, né? Para poder resgatar aquela parte que estava perdida, a parte da escuridão. Então a intenção de Deus foi essa. Então ele fez esse plano maravilhoso e perfeito e deu certo, amados, né? O plano de Deus deu certo porque ele é perfeito. Por que você sabe que deu certo? Porque está tudo escrito, né?
todo Apocalipse, tudo que aconteceu com a criatura está escrito, amados. Né? Então a gente tem que guardar esse sétimo dia, né, como sendo salvo e como sendo filho de Deus. Porque Deus nos resgatou. Fala que ele vai atrás da 100ª ovelha. Por quê? Porque está tudo perfeito, está tudo construído, tudo salvo. Né? Agora você precisa acreditar. Agora o que acontece, que a gente sabe que está no Apocalipse, que uma parte da criatura, né, vai desenvolver esse entendimento e vai sair. Né? Vai ser liberta mais cedo. Tal. Então tem vários graus aí. Né? Você vai ver que primeiro foi a 4ª parte, depois a 3ª parte, depois a 3ª parte, depois a 3ª parte, depois mais 10%, e depois sobra os 144 mil que fala que é da Israel. Né? Então o entendimento é que os últimos seriam os primeiros. Quer dizer que esses últimos aí, 144 mil, são os primeiros a serem libertos pelo Espírito Santo. Então você vai entender. Na verdade fala 144 mil, mas na minha conta é 1,44 bi, né? Porque é segundo a população terrestre do momento. Então, amados, para você entender essa parte da população, que é a 5ª parte, você vai ver depois falar na escritura, fala exatamente dessa 5ª parte, né? Esse número 5, né? Então, você vai ver que é a graça de Deus. Então, o que é a graça de Deus? Que ele colocou, né, essa Israel no meio das pessoas, né, no meio do povo, para poder resgatar. Então essa Israel dele ele colocou aí, né? Então você vai entender que é exatamente esses filhos, né, que se corromperam aí, que ele colocou no meio, né, para poder resgatar a criatura perdida. Então todo o entendimento está aí, amados, né? Então você sabe que Deus ele fez aí, ele criou um projeto aí de salvação para a criatura. Então, todo esse projeto vai ser executado aí. Né? Então, você tem que entender que Deus é maravilhoso. Né? Ele fez algo, tudo perfeito na justiça. Né? Porque se você for olhar lá, peraí, mas fulano pecou, não seria perfeição, né? Não seria Deus. Né? Não seria o que ele é. Então, peraí, como que um Deus perfeito vai fazer algo imperfeito? Para você entender que não tem como. Então, tudo que para você parece ser imperfeito, na verdade é perfeito. Porque Deus ele justifica tudo. A justiça dele justifica tudo. Você vai pagar pelos pecados que você cometeu, tudo certinho aí, porque a justiça dele é exata, né? Não tem erro, não tem falha. Então, tudo isso que você entende é para formar esse ser espiritual, né? Então, ele está formando uma criatura espiritual semelhante a ele. Você vai ver lá falar quando fala de Adão e Eva. Exatamente esse 7º dia, essa criatura semelhante a Deus, né, que vai ser controlada aí por Cristo, que é a cabeça, né, que entende que é a cabeça. Deus é o coração ali. Na verdade, Deus comanda a cabeça, né, o Espírito de Deus ali comanda a cabeça, que é o Cristo, representa o Cristo, né, que é esse entendimento. E o Espírito Santo, né, que representa ali a santidade. Né? Então é o corpo da igreja sendo feito, e a outra parte é a humanidade, né? Quando você vê falar esse ser aí, né, de que os pés é de bronze, né? No Apocalipse fala, retrata muito bem, os pés é de bronze, né? Tal do peito lá, quando você vê falar dourado, né? Então, todos os entendimentos você vai ver que é essa criatura, né, espiritual que Deus criou, e a humanidade está junto com essa criatura. Né? A humanidade faz parte, né? São essa parte aí que se torna o bronze polido, né? Que fala o bronze polido, né? O que é o bronze polido? É o cobre, né? Que é é a terra, simbolizando a terra, né? Que nós fomos criados da terra, né? O ser humano ele foi criado da terra, mas ele vai passar por essa aperfeiçoação de Deus e vai se tornar um bronze polido, né? No Espírito Santo. Então é todo o entendimento, amados, espiritual. Mas a gente faz no físico aí, né? Deus faz aí, permite no físico, para você entender. Então tudo que Deus criou aí, amados, essa história, toda a antiga aliança, o Apocalipse, a vinda de Jesus, tudo isso aí é para você ter um entendimento espiritual. É porque isso daí faz parte da justificativa de Deus, né? Deus ele faz um plano e justifica. Quando você entender, você vai ver que Deus é maravilhoso, que ele fez algo muito maravilhoso para nós, né? Porque ele é assim, ele é perfeito, né? Então, tudo é um entendimento. Por isso que você não vai ter mais medo da morte física. Por quê?
Porque você tinha medo da morte física quando você não entendia, quando você não tinha o Espírito de Deus. Uma vez você tendo o Espírito de Deus, você já não vai ter medo da morte física, da doença física, de tudo que te acontece no plano físico. Por quê? Porque o Espírito de Deus é que vai arrancar esse medo seu. Né? Porque você sabe que isso não tem importância. Né? O importante é o seu espírito. A morte que você não pode ter aí é espiritual. Entendeu? Então você sabendo disso, as outras coisas você não vai ter medo. Se você tem medo, é porque você ainda não cumpre os mandamentos. Quando você cumpre os mandamentos, você não vai mais ter medo. Né? É como o João fala na carta dele. É porque você ainda não cumpre os mandamentos. Então você cumprindo os mandamentos, o medo vai sair de você. Você não vai ter medo desse mundo físico. Porque você vai ser uma criatura espiritualizada, espiritual. Né? Aí você vai crescendo, é lógico, você vai crescendo na fé, espiritualmente. Mas você já vai tendo paciência, tendo paz. Você não vai ficar preso em condições humanas aí, esses desejos humanos, né, vai saindo de você. Você vai se libertando, amados. É isso. Cristo vai fazer isso em você. Então você vai confiar, você vai ter uma fé imensa dentro de você, porque você sabe que você está na mão de Deus. Você vai ver o cumprimento dele na sua vida, você vai saber que você é filho dele. Então quando você tem essa certeza é maravilhoso. Por quê? Porque você já sabe que você está salvo. Né? Você, na verdade, você já compreende que você está salvo. Né? Então a criatura ela sabe que vai ser salva, tal, mas ela não compreende. Então o que te dá a tranquilidade, não adianta eu falar para você que você já foi salvo, porque você não vai, você vai continuar com medo. Mas quando você tiver o Espírito, aí você vai ter essa certeza. Né? Até então você não tem, porque você não tem esse Espírito, você não pratica os mandamentos. Mas uma vez você praticando, você vai ter essa certeza dentro de você. Né? Porque a certeza ela é individual, ela é da pessoa. Não adianta outro falar do lado de fora, ela vai ter que ter a certeza. Né? Então, por quê? Porque você vai ver que o pecado ele já não vai mais te assolar. Né? Você vai ver que você vai crescendo espiritualmente. O Espírito vai te dando essa condição, essa certeza. Né? E você não vai querer mais desagradar a Deus. Né? Você vai querer amar o teu próximo, você vai querer o teu próximo salvo, liberto. Então é isso, amados. Que a paz, o amor do Altíssimo esteja aí, te alicerçando em mais esse entendimento.